Vamos começar mais uma live da jornada Liberação Consciente da Dor. Tá só no aquecimento ainda, tem muita coisa boa por vir. Se você ainda não assistiu a live de ontem com a Poliana sobre a causa do seu conflito e a relação com as suas dores, e a live de segunda-feira com Gabriel Lopes, especialista em sabotagem. A gente até mandou o link para quem quer descobrir os seus sabotadores da saúde. Assista, tá lá salvo no IGTV, tanto a de ontem quanto a de segunda. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, que já apareceu por aqui também mais de uma vez, para a gente saber como que foi a experiência dela com a leitura biológica. Tá, e peraí que eu já te chamo. Boa noite, Rosana. Boa noite, Mônica. Quem mais entrou por aqui? Boa noite, Everton. Com a leitura biológica. Boa noite, Silvana. Dilmel. É assim que fala? Thaisa vai contar os detalhes super especiais e conflituosos de como foi após fazer a avaliação da leitura biológica. Olha, quero fazer uma reclamação aqui, que eu tô sentindo que vocês estão um pouco tímidos para divulgar bons conteúdos. E como que vocês, estando tímidos para divulgar bons conteúdos, as pessoas vão saber disso? Fica difícil, né, galerinha? Então, percam o medo, deixem de lado o medo de julgamento, de preconceito. Compartilhem no stories de vocês ou a live pelo IGTV. Assim que terminar, ela rapidinho vai para o meu feed, para o IGTV. Ou o print, marca lá, @tamires.cortar e escreve qual foi a principal sacada que você teve com a live. Uma coisa é as pessoas verem no meu Instagram, a outra coisa completamente diferente é os seus amigos verem no seu Instagram, nas suas redes sociais. Pô, a pessoa que eu conheço participou disso daí, deve ser interessante. A pessoa que eu conheço, a pessoa que eu confio, repostou isso daqui. Se ela repostou é porque tem alguma coisa boa. Então, tô achando muito pouco esses compartilhamentos para a gente fazer com que isso chegue para mais pessoas. Então, eu espero hoje, para você que está assistindo ao vivo, para você que assistir gravado depois, manda o aviãozinho para os seus stories e marca o @tamires.cortar, marca o da Thaisa que vai fazer a live com a gente hoje, ou tira um print, marca, porque é assim que as pessoas que confiam em você vão ter acesso a esse tipo de conteúdo também, tá bom? Então vamos lá? Vamos pegar o aviãozinho, vamos enviar para os nossos contatos que estão aqui já, para que eles possam pegar desde o inicinho essas informações super importantes. E já vamos chamar a nossa convidada. Vamos lá. Cadê a nossa convidada? Aí ela, maravilhosa! Oi, amiga. Boa noite, gente. Boa noite! Como que é? Não tem boa noite igual tem o bom dia, não? Verdade, né? É que o bom dia é tão espontâneo. Eu já falo isso para quem eu vejo que sai, eu nem vi. E como eu já dei bom dia, boa noite, sai, boa noite, gente. Se vocês não conhecem ainda a Thaís, assiste 1, 2, 3 dias de stories dela que você já vai querer dar o bom dia igualzinho a ela, que é tão gostoso. Bom dia, bom dia, bom dia! Ou do Joaquim Beija, Pombo.
feio. Ou do Benjamin, povo bonito, povo feio. Depende do dia, para ele te chamar de bonita, para ele te chamar de feio. Depende de como o ser acordou. É bem isso mesmo. Então, boa noite para todo mundo. Ó, já dei o recadinho para quem ainda não assistiu a live de ontem. Boa noite, Rose. Para quem não assistiu a live de ontem, de anteontem, tem muito conteúdo, tá bem legal. E para você que ainda não se inscreveu na jornada da liberação consciente da dor, o link fica no meu perfil. Para quem não sabe onde é a bio. Ué, o que foi que sua cara aproximou? Ah, tu colocou filtro, né? É uma cor. Amiga, eu tô daqui, minha cara tá desde cedo. Ah, não tem problema. Para quem não sabe o que é bio, abaixo da minha foto no Instagram tem um escritinho lá sobre mim, sobre o que eu faço. Aí debaixo disso tem um link. Ali é a bio. Na hora que você clicar naquele link, você pode se inscrever na jornada da liberação consciente da dor. Lembrando que essa semana é o aquecimento da jornada, é o aquecimento. Semana que vem que ela vai acontecer mais assim, ó, intensa ainda. Se tem muito conteúdo agora, só aguardem semana que vem. E hoje, na live com a Thaisa, como Thaisa também já apareceu por aqui, vamos dispensar apresentações. Se você ainda não viu carinha de Dona Thaisa, lá no IGTV tem outras lives com ela. Então, dá uma caçadinha lá para você conhecer o trabalho dela, que é bem bacana. Mas na live de hoje, Dona Thaisa está como aluna. Dona Thaisa vem contar pra gente a experiência dela, talvez um pouco traumática, talvez um pouco raivosa com a leitura biológica, mas tivemos alguns resultados bem legais com a avaliação. E aí, Thay, eu queria que você contextualizasse as pessoas o que você achava da leitura biológica. Ah, deixa eu. Não, vou deixar você falar o que você achava antes de eu falar a definição. Porque tem algumas pessoas aqui que não sabem o que é, mas vou deixar a sua visão. Ah, eu achava que era isso. O que você achava da leitura biológica? A sua visão do que era. Então, Para depois você falar como que é. Peraí. E aí, para você falar a sua visão com a leitura biológica, quanto tempo você demorou para fazer e por eu quê? ia falar já sobre isso. Esse ponto é importante. Aí depois você fala como que foi o processo da avaliação e o pós. Aí no meio do caminho a gente vai atualizando algumas informações. Tá, vamos começar com o que eu achava que era. Na verdade, quem não sabe o que é leitura biológica é pensar que é uma adivinhação, que é o que eu pensava. Eu pensava que era algum tipo de adivinhação ou algum toque que levava a alguma ideia do que estava acontecendo comigo. Mas eu achava que era muita adivinhação, assim. E eu sou espírita também. Então, assim, como a Tamires também é espírita, eu pensava que tinha muito a ver com isso. E quando eu comecei a fazer a leitura biológica, eu falei, gente, eu tô aqui quase na mesa do divã de um psicólogo, porque a gente só fala. A gente só fala, só fala, só fala, e ela tá lá com o caderninho na frente do computador assim, ó. Fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. E é muito legal, porque te traz pra consciência coisas que você nem lembrava mais. Eu achei que isso foi uma das melhores coisas, assim. É um pouco assustador. Porque eu chorei no dia da leitura biológica. Eu acho que traz coisas que a gente não lembra e aí você fica pensando e trazendo. Gente, é porque assim, ó, traz muito pra consciência tudo que aconteceu. Tudo. Porque daí você lembra de datas, você lembra de situações, você lembra. Aí você começa a ligar, que daí tudo faz sentido, é muito louco, meu Deus do céu. Quanto tempo foi de consulta, Tamires? Olha, dificilmente eu faço com menos de 1h30. Dificilmente. Então é sempre ali entre 1h30 e 2. Sim, a gente passou disso com toda certeza. E assim, não viu o tempo passar, né? A gente passou, mas não viu o tempo passar.
porque te traz para consciência realmente tudo que você não lembra ou que você quer esquecer. Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que a gente sabe, lá no fundo a gente sabe. Mas. E assim, a gente não quer mexer nisso. É muito louco, gente. É muito E ó, louco. antes da Thaisa continuar, para quem ainda não conhece a leitura biológica, não fez uma avaliação e está pegando alguns conteúdos um pouco picados aí, uma das formas de tratamento do seu corpo, de parar de brigar com algumas situações que você vive, é quando você escuta alguma coisa e você fala assim: "Ah, faz sentido." É a hora que lá no seu cérebro vira a chave. A partir daí, o seu corpo vai começar um processo de correções, se é que já não estava. Aí na avaliação a gente consegue ver isso. Thaisa vai falar um pouquinho que ela foi fazer a avaliação, ela estava numas crises de dores, né? Mas depois dessa sensação de, cara, faz sentido, o seu corpo pode entrar em mais dores E foi e o que algumas doenças, que aí a Thaisa vai falar um pouquinho mais. Mas aconteceu. é muito importante a gente trazer isso para a consciência, deixar isso claro, para a gente não deixar o medo falar mais alto e achar que a gente está no auge do problema. Esse negócio foi ruim, porque eu fiquei pior depois, porque, pelo amor de Deus, isso é do demônio. E aí a gente não continua, porque a gente tem medo da doença e medo da dor. A gente não sabe para que elas servem. Aí eu queria que você falasse um pouquinho isso, antes de você falar da dor que você estava sentindo, essa noção, como você é da educação física também, vários alunos seus devem ter essa noção, dessa noção que a gente tem da doença e da dor como algo ruim. É porque qualquer motivo, hoje até uma aluna minha me mandou uma mensagem falando que ela tava com dor, tipo, de canelite, sabe? E aí ela me mandou perguntando o que eu achava e tal. Aí eu perguntei. E aí, quando você começa a entender algumas coisas, você começa a ficar perguntando para as pessoas. Mas o que você tem feito? Como que tá? Daí a pessoa fala, não, tá, eu só tô perguntando da minha perna. Não tem nada a ver. Eu não pergunto, tipo, entendeu? Eu não tô querendo saber de nada, tipo, não preciso te contar nada. Eu só quero saber que tá doendo em tal lugar. O que eu faço? Entendeu? E assim, as pessoas não entendem mesmo, elas só querem resolver a dor imediata. Então, assim, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei buscando algumas relações em tudo que estava acontecendo na minha vida, e aí a Tamires veio com 50 tapas na minha cara para mostrar tudo que está acontecendo. E por que é legal também da leitura biológica, gente? É porque realmente a gente não entende, porque a gente não estudou, a gente não sabe sobre o assunto, e tá tudo bem, a gente não sabe mesmo. Então, o que você quer resolver? O que você quer resolver? Você quer resolver o seu problema. Se todo mundo fala que para resolver o problema tem que ir no médico, ele vai falar o que tá pegando, aonde que tá doendo, vou tomar um remédio para resolver, é isso que você faz. Só que quando você começa a buscar outros conhecimentos, aí você fala, não, calma. Eu tenho que ver o que tá, porque desde quando começou essa dor? É uma dor constante? Observador acaba que percebe que ter esse tipo de problema. É só você corrigir, buscar aonde que é a raiz desse problema. E, gente, a maioria das vezes a gente sabe aonde está o problema. A maioria das vezes. Você às vezes não quer pegar para si e resolver. Você quer resolver de outra forma, mas a maioria das vezes você sabe. Não tem jeito, a gente sabe. E quando você faz a leitura biológica, aí, gente, eu já posso falar quanto tempo demorou para fazer? Pode. Porque a gente marcou 3 vezes. Isso em anos diferentes, foram 3 anos. E a gente Nossa, que viu diferente. que 3 anos, gente, é muito tempo. É muito tempo, muito tempo. E assim, e a gente descobriu que foi no mesmo mês, os 3 anos.
A gente descobriu que foi o mesmo período. Foi no mesmo período. Você tem noção do que a minha vida, o ciclo da minha vida acontece nessas datas? Então, assim, ou você toma uma decisão e parecia que tudo acontecia nesse período. Até falei pra Thaís, falei, meu Deus do céu, que caos. Quase que eu não fui, né? Lembra? Que quase que eu não fui de novo. E foi um mês de resolução de muita coisa comigo, com os meus filhos, com meu marido, com na minha casa. Enfim, eu podia largar a mão de novo. Então, assim, e aí você percebe, quando você faz a leitura biológica, dependendo do que você está buscando, você e do tanto que você aprofunda, né? Porque ela vai te trazendo. Gente, não existe adivinhação na leitura biológica. Você fala aonde você sente mais dor ou aonde você sente incômodo, porque às vezes você pode estar bem, mas você sente incômodos em algumas regiões. Que era o que acontecia comigo. Eu não tinha dor física, dor, não. Eu queria fazer leitura biológica, na verdade, para resolver outra coisa, que era para resolver um problema do meu filho. Você vai falar disso depois, Tamires? Podemos. Mas assim, vou fazer um pause aqui na fala dela, aproveitar que ela deu uma travadinha, deu uma travadinha na sua internet. Ela Tá. fala que era para resolver um problema do filho dela, mas que ela entendeu que era dela. Sim, sim, justamente. Mas é isso agora. Gente, eu. E deixa eu só falar uma definição aqui com essa relação da doença, que a Thaisa falou. A gente não sabe, a gente não aprendeu e tá tudo bem. E é por isso que eu faço esse trabalho de estar aqui informando vocês, porque quando eu passei pelos meus problemas, eu ficava assim, mas por que ninguém me ensinou isso? Por que as pessoas não sabem disso? Por que, né, que essas informações não chegam para outras pessoas? E quando você começa a acessar essas informações, ainda tem muito preconceito com relação a tudo que é cognitivo, que é emocional, que é de terapias de autoconhecimento. O autoconhecimento está muito banalizado, apesar de ser muito útil. Teve uma live que eu fiz com uma psicóloga e que ela falou alguma coisa que ela estava pensando, algumas coisas dos problemas dela, alguma coisa da escrita, e ela já colocou assim, mas eu não sou psíquica com isso, não. Olha o preconceito. Que seja, que seja pisca com isso. É isso que está sendo útil para você? Faça, escreva. As pessoas ficam assim, mas você escreve todos os dias no seu caderno aí sobre suas dores, suas doenças? Escrevo. É isso que é útil para mim. Mas aí quando a gente começa a fazer uma coisinha diferente, eu medito todos os dias. Eu vou para o psicólogo, eu vou buscar a causa das minhas dores. Já fica todo mundo assim, credo, cheio dos não sei o quê. Para que isso tudo? Para que você está gastando dinheiro com Dinheiro. isso? Não, esse tipo de livro que você tá lendo aí não vai te levar a lugar nenhum. Não é esse tipo de livro aí que vai fazer. Nossa Senhora, que preguiça, gente. Que preguiça. Só porque a gente não foi ensinado que isso é algo importante. E eu tenho falado um pouquinho mais disso, eu vou dar só uma deixinha aqui sobre relações históricas. A gente está com problemas com isso há mais ou menos 300 anos na nossa sociedade. Então a gente vai entendendo a história, a gente vai entendendo um pouco melhor. Se você quiser saber um pouco mais disso, eu vou falar mais na jornada. Mas tem também aos domingos os vídeos que eu coloco do problema do ser, do destino e da dor, que aí eu dou todo esse contexto do porquê que a gente tem dificuldade de olhar para o nosso ser, para a nossa mente e tudo mais. Mas, Thaisa, conta por que você foi, que é a questão do seu filho aí, para dar continuidade. A sua internet está dando uns delayzinho aí de sinal. Acho que travou. Puxa vida. Oi. Tá dando a bolinha aí, vai, para, vai, para. Gente, para vocês, fala aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Se a Thaisa está travando só para mim ou se está travando para vocês também, para vocês que estão assistindo. Coloca aí. Eu tô te vendo, mas o seu som tá travando.
E a sua imagem também. Mas aí eu não sei se pode ser a minha internet, né? Como que tá para vocês aí? A Thaisa tá travando para vocês também? Tá travando o som e a imagem. Débora, tá travando, mas quem que tá travando para vocês? Solange? Ah, eu tô aparecendo, você tá travando. Tem alguma possibilidade hoje de você trocar de internet ou de local aí, Thay? Eu não tô travando, né? Vamos ver se a Thay consegue trocar a. Ou se precisar, você sai e entra de novo, Thay. Para trocar a internet ou o lugar onde você tá, se for preciso. Ah, tá, caiu. Ela vai falar do porquê que ela foi buscar a leitura biológica, porque tinha alguns problemas de saúde do filho dela. Mas aí eu já atualizo vocês aqui de uma informação. Para quem tem filhos até 7 anos, todos os conflitos dos filhos estão relacionados aos problemas dos pais. Os problemas dos pais. E o problema de saúde do filho dela começou antes dos 7 anos. Então, aí as pessoas me perguntam, Tamir, você faz avaliação da leitura biológica com criança? Não, faço com os pais. Porque você quer saber o problema da criança, você entende dos pais. E aí ela vai explicar um pouquinho mais depois o que aconteceu de melhor, como que ela entendeu as situações para que o filho dela melhorasse. Porque isso tudo são estudos da epigenética, para quem nunca ouviu falar. A gente falou um pouquinho na live de ontem, eu e a Poliana, mas a epigenética, ela está relacionada com os hormônios que lidam com os genes. Então, se o seu filho passou hormônios de medo quando você estava na gestação ou ali na primeira infância, hormônios de estresse, de ansiedade. Oi, voltou. Voltei. Amiga, eu tô rindo aqui. Voltei? Por quê? Eu tô rindo porque você falou bem assim. Tamires, você faz leitura biológica com criança? Aí você fala, não, eu faço com os pais. Aí eu, nossa, sua grossa. É isso mesmo. Conta aí por que você foi fazer por conta do seu filho. Então, vamos lá. O Joca, que é o meu filho mais velho, ele tem muita alergia. Enfim, não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas ele tem muita alergia. E ele tava com a perninha muito tomada, e meu Deus do céu, tava muito, e já fazia um tempo. E aí, Tamires já tinha me falado assim, ano passado, quando ela começou, na verdade, a trabalhar com o lance da leitura biológica, a estudar, né? Ela falou, Thay, você lembra a data que ele começou? Eu falei, não, nem sei. Aí eu contei uma outra coisa do meu pai pra ela, um dia aleatório também. Aí ela falou assim, mas você lembra qual foi a data que começou? Ai, nem sei. Enfim. E aí eu quis fazer o ano retrasado. Só que nem lembro o que aconteceu e eu não fui. Aí o ano passado foi de última hora, tava tudo certo, eu também não fui. Aí esse ano que deu, eu falei, não, então tá, bora lá. E aí no dia, eu não ia conseguir ir de novo. Eu desmarquei uma aula e falei, cara, eu vou, porque eu ia repor uma aula, tava tudo marcado, aí minha aluna ia faltar e eu ia repor nesse dia. Aí eu falei, não, vou focar em mim agora e vou nesse negócio. Gente, ela começou a fazer tanta pergunta para mim, porque é isso, é uma investigação biológica do que acontece com você e do que aconteceu com você. Então, assim, não existe adivinhação. Ela não vai falar, olha, tá passando por isso, por isso, por isso. Não. Ela começa a te perguntar sobre coisas da sua vida. E como ela já tinha minha ficha lá, porque eu fiz um curso com ela,
de educação e saúde, ela já tinha algumas coisas, né? E outra, a Tamires anota, lindos. Ela anota tudo que você. Tudo. Anota aí, cara. Amiga, não sei o que faz. Voltou? Mãe, você não pode pegar o seu celular. Dá pra Raul, Raul me dá o dele? Faz isso pra mim lá, mãe, por favor. Ele tá aqui, só abre a porta e dá pro B. Conseguiu? Voltei? Aí, voltou. Aí Tá, que eu anoto tudo. mas eu vou resolver esse negócio da internet aqui, já vai resolver. Então, Tá daí bom. tudo, a Tamires anota tudo. E aí eu fui buscando, eu resolver esse problema e descobri que o problema sou eu. Era comigo, eram as coisas que aconteciam comigo que interferiam nele. Por quê? Porque você é mãe, quem é mãe aí sabe. Tudo que a gente passa. Fala, amiga. Pausa para isso, que são pouquíssimas mães. E se você está ouvindo agora, é porque você tinha que estar aqui. E se você tiver uma intuição de mandar para alguém, mande. Porque são pouquíssimas mães que têm maturidade para reconhecer isso daí. Porque a maioria das mães fica, não, mas eu faço tudo pelos meus filhos, não, mas a gente vai errar mesmo, mas vai errar mesmo assim, mas não se movimenta para entender a causa, não se movimenta para mudar. Então, entender isso para mães que fazem tudo pelos seus filhos é muito difícil. É muito difícil, não é fácil. A gente não quer ouvir. Só que é importante a gente trazer leveza para o processo. Ah, eu errei assim, assim, assado. Tá tudo bem. O que eu posso fazer de diferente? E não assim, ah, eu errei porque toda mãe erra. Como que eu posso mudar o meu olhar perante essa situação? Mas não é fácil mesmo ouvir, foi o que ela falou no início. Tem muita coisa que a gente vai mexer que a gente não quer falar, não quer saber. Mas se você quer resolver alguma dor, algum empecilho na sua vida, no caso da Thaisa, tinha alguns empecilhos na vida dela que ela estava querendo resolver. Crescer, alguma coisa de trabalho, resolver algum conflito familiar, alguma coisa que você esteja querendo resolver e não está conseguindo. Se você quiser resolver alguma coisa disso ou aliviar alguma dor que o remédio não está resolvendo mais, você vai ter que mexer em algumas dores que estão escondidas. Porque ela está ali. Não adianta você esconder de você mesmo. Uma hora ela vai causar uma dor muito pior e você vai ter que olhar para ela. Que tal olhar de uma forma consciente, conduzida, que você está indo ali buscar isso? Melhor do que se for de outras formas, né? Você quer trocar aí, tá aí o negócio? Já travou de novo. Vamos ver se Thaisa vai trocar, daqui a pouco. Oi. Débora, aceitar que erramos é libertador. E agora acho que ela vai sair. Oi? Na hora que eu vou falar, ela volta. E eu não sei se ela vai continuar ou não. Pode falar. Pode falar? Pode. E Voltei. esse aceitar que errou é libertador de dor, de doença. Só que a gente vai falar aqui mais pra frente esses sintomas, algumas doenças que Thaisa trouxe, que Thaisa teve depois da letra biológica, que aí você precisa entender de leis biológicas, a importância de você demandar tempo para isso, para estudar sobre o seu corpo. Porque o que ela teve depois era só o corpo dela colocando para fora para não ter outras doenças depois, para não ter outros problemas mais para frente. Então, entender que sintomas são esses: diarreia, dor de cabeça, dor no joelho, inflamação. Todo mundo olha para a inflamação como algo ruim. E a Thaisa estava com alguns incômodos ali que pioraram depois que a inflamação veio corrigir, mas depois melhorou. Então,
Que aconteceu? Aí eu fui, porque, gente, porque assim, ó, não é uma coisa fácil, eu chego lá, eu vou falando as coisas e eu tô descobrindo tudo, tá? Não é assim que acontece. Ela traz muita coisa para mim de informação, ela traz os lados, a leitura biológica, e aí vai te trazendo, falou, nossa, realmente, porque cada parte do nosso corpo significa uma coisa, e ela foi trazendo tanta informação para mim, gente, eu saí de lá tilt, assim, ó. Primeiro que eu chorei, eu ri, muita coisa aconteceu, e você fica pensando naquilo, né? Porque não adianta você ir se você estiver com foco em outra coisa. Então, assim, eu fui entregue pro que eu ia escutar dela. Eu fui aberta para eu ouvir tudo que ela tinha que me falar. E, na verdade, eu falei mais do que ela falou. Só que ela falava. Geralmente é assim. Ela falou os pontos chaves, assim, que me fazia trazer para a relação do que resolver. Eu fui muito focada em resolver as alergias do B e do Joca. E aí ela me mostrou o que é alergia, o que significava isso, por que dos motivos da alergia, o que a alergia traz, da onde que ela surge, entende? Então, assim, quando você começa a entender da raiz, da onde que ela vem, as coisas começam a melhorar. E, tipo, gente, foi muito louco, porque eu tava num processo de decisão muito forte, de mudança de direção, por isso que o meu joelho mudou, tipo, meu Deus do céu. Depois da leitura, eu acho que eu fiquei uma semana fazendo gelo no meu joelho. Não tive muita dor de cabeça, não tive mais o meu joelho, nossa senhora. E assim, você entender, para mim foi muito claro algumas posições que eu tomei depois. De eu entender qual era o meu papel. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que aceitar, tipo, ai, vou aceitar e pronto, acabou. Não, meu, já faço muita coisa. Então entenda que você tá nesse contexto para fazer isso agora. E a o peso não é o peso de carregar pesado, não, é de clareza, de que eles fizeram o melhor que eles puderam fazer. Enfim, envolve tanta coisa. E que se você não tiver aberto, você não vai acreditar em nada, você vai embora, vai ficar bem doida, porque eu fiquei muitos dias. Tinha dia que eu mandava mensagem para ela e falei, cara, eu não sei se eu queria. Falei, amiga, eu não sei se eu queria, eu não sei se eu queria. Mas assim, foi bom, porque daí eu conversei muito com meu marido, conversei muito com a minha mãe, conversei com meu pai, enfim. Parece até, eu nunca fiz, tá? Mas assim, parece até constelação familiar, mas não tem nada a ver, porque tem a ver com o seu corpo, com as reações que o seu corpo traz. E aí, quando você entende um pouquinho, gente, é tão libertador. E acredito que vocês devem querer saber, nossa, e aí, a alergia do Joaquim melhorou? Coisa mais louca de todas. É que, gente, ele tem alergia tem quanto tempo, mãe? Desde quantos anos? A gente trouxe pra mente, mas é mais ou menos desde os 3 anos de idade. Que, gente, eu nem sei. Que eu já fui em todos os médicos possíveis e imagináveis, já tomei vacinas. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio da leitura biológica e o meu marido no meu ouvido. Tem que levar o Joaquim para tomar injeção. Tem que levar o Joaquim para tomar injeção. Porque ele tomava uma injeção por causa da alergia, né? E você vai tomando várias até sarar. E aí eu segurando, não vou levar, não vou levar. Gente, não levei mais, simplesmente não sei. Não sei. Não vou falar, não sei falar para vocês assim, nossa, não sei explicar. Não sei explicar. Eu falo isso pra ela até hoje. Eu falo, cara, na moral, tipo, é muito louco, mas realmente tá quase zero, assim. Já diminuiu muito. Eu nem sei, gente. É muito perfeito. É muito esclarecedor. E outra, quando acontece alguma coisa, você pensa e fala, não é assim, calma. Ou alguma dor, ou qualquer coisa. Agora eu já fico, eu posso prestar mais atenção nisso daqui. Ou então, por exemplo, esses dias ele tava coçando bastante a perna, né? Mas antes, gente, era ferida, a perna dele tomada de ferida, assim, bastante. E isso para mim que foi mais
vou dizer assim, o mais palpável. Posso dizer que seja o mais palpável, né? Porque as outras coisas melhorou o casamento, um monte de coisa. Porque daí você se resolve, entendeu? Nossa, gente, é muito bom. Você se resolve em muitas coisas, você esclarece, né, as coisas que acontecem com você e tal. Uma sessão, tá? Que eu fiz. Uma sessão. Nem sei se pode fazer mais, como que funciona isso. A Tamires vai falar isso pra vocês depois. Mas assim, eu tô bem plena. Se eu precisar ou se eu sentir alguma coisa, com certeza vou voltar de novo, porque na verdade tem alguma coisa que eu já quero, né, resolver. Mas assim, o que eu queria muito era isso, sabe? E foi muito, pra mim, foi descobrir o motivo. E que talvez, eu não sei se eu descobri o real motivo, mas o contexto em volta, eu acho que eu resolvi. Você entendeu? Que pra mim pegava muito o lance do meu lugar. Tipo, qual era o meu papel? E é muito engraçado isso, né? Que eu falo, às vezes aqui em casa, até pro meu marido, eu falo que agora eu já sei qual é o meu papel. Então vamos cada um ficar no seu papel? Cada um tá no seu, e aí a gente vai andar lindo assim. Você é esse, eu sou essa pessoa, eu faço essas coisas e nós vamos seguir assim. Se a gente precisar mudar no meio do caminho, a gente senta e conversa e resolve. Mas tava um desespero. E aí essa euforia, tudo isso passa para ele também, né? Enfim, falei bastante. E, gente, o que a Thaisa está falando, para a gente esclarecer um pouquinho sobre essa questão de papéis, eu falo isso na minha metodologia também, para que você saiba encontrar o seu papel dominante nessa fase da vida, a sua ambição, né? Só que, assim, a gente tem que entender historicamente como que a sociedade evoluiu. Então, a gente teve um período ali que a mulher, ela dava conta de tudo da casa, até do marido, da roupa do marido, da comida do marido, de não sei o que dos filhos. E aí teve uma fase em que a mulher passou muitas dificuldades com os homens em sociedade de um modo geral, de ter que abaixar a cabeça, de relacionamentos abusivos. E a gente está numa fase da sociedade em que a mulher está superando isso. Só que o superar isso, muitas de nós acreditamos que é fazer tudo. Ter que dar conta de tudo. E não é. A gente vai dar conta de fazer tudo? Vai. Durante um tempo. Depois não vai mais. Só que durante esse tempo que a gente está dando conta, a gente acha que está tudo certo. Ah, porque eu giro o prato do filho, eu giro o prato do marido, eu giro o prato da mãe, eu giro o prato da sogra, eu giro o prato do trabalho, eu giro vários pratos. Mas a hora que um desses pratos dá uma escorregadinha, a menina vai caindo tudo assim. Até a hora que você fala assim, peraí, que tem alguma coisa errada. E pra gente entender se tem alguma coisa errada, a gente precisa entender das leis. Entender que é a mulher que gera, não é o homem que gera. Se é a mulher que gera, os papéis são diferentes. São diferentes. E isso é muito difícil. A gente é muito difícil, meu Deus do céu. Eu chorava. Quando a Tamires começou a falar as coisas pra mim, eu chorei horrores na leitura, né? Porque a gente realmente acha que dá conta de fazer tudo as coisas. Você tem que trabalhar e ganhar muito bem. Você não pode só trabalhar. Você tem que trabalhar e ganhar muito bem. Você tem que cuidar da casa, você tem que limpar, tem que cozinhar, tem que fazer comida, tem que cuidar das crianças, e trabalhar e ganhar muito bem. Então, assim, e dar conta mesmo, né? Aí você tem que cuidar E das ser uma esposa bonita, cabelo arrumado, unha arrumada, pele arrumada, corpinho tchan. Tá vendo como meu foco não é esse? Meu foco nem é esse. É isso mesmo. E aí vira um bololô, porque, eu já nem penso nisso. Aí você tem que dar conta de tudo isso e a mulher tá lá acabada. E aí o homem ainda quer isso. E assim, a gente tem que tomar conta do que é nosso, mas a gente quer tudo. Esse é o lance.
Só que não Exatamente. resolver. Em algum momento você vai ter que sentar. Pode ser se você mora com seus pais, se você é casado, se você tem namorado, enfim. Em algum momento, eu que sou casada, em algum momento, em algum momento você vai ver que não dá conta e que você vai ter que resolver isso. Simples assim. É simples assim. Exatamente. E quando a gente vai resolvendo, agora a gente vai entrar para a Thaisa explicar o que, que ela sentiu depois, além da dor no joelho, e como que foi a experiência dela com o Covid-19. Senhora Porque misericórdia. quando a gente vai resolvendo, o nosso corpo vai colocando para fora todo esse tempo de que tenho que dar conta, tenho que dar conta, tenho que dar conta, tenho que fazer. E aí, a hora que o seu corpo percebe que já não precisa mais, ele precisa corrigir. Porque a dor e a doença, para quem ainda não sabe, é a forma do seu corpo não permitir que você enlouqueça. Que, pega o exemplo de Thaisa. Thaisa não entrou em detalhes aqui do processo dela, mas leva para o seu dia a dia, leva para o seu exemplo. Amiga, Se não fosse, falar, pode falar. se não fosse a dor ou esse incômodo que ela estava sentindo, o filho dela tá com um problema de pele para fazer ela buscar a leitura biológica, aonde que esse equilibrismo da Thaisa ia parar? E qualquer um de nós que vai acumulando, 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 chega uma hora que o seu corpo te dá sinais de que, ó, não dá mais, né? Vamos corrigir o que precisa corrigir. Então, a dor e a doença serve para isso. Para você não enlouquecer, porque senão a gente continuava desenfreadamente nessa doideira. E outra para você não morrer. Quando a gente tem uma diarreia, por exemplo, que é uma bactéria colocando ali coisa para fora, é para ela não ficar para dentro. É para você não morrer de algo que está dentro de você. Quando você tem um vômito, que você coloca alguma coisa para fora, tá colocando o que é ruim para fora. Quando você tem gripe, mas o que eu estou fazendo de errado? Não, não é que você está fazendo alguma coisa de errado. Seu corpo está corrigindo o problema que você estava segurando. Tá colocando para fora. Aí Thaisa colocou para fora a alma dela com o Covid-19, né? Gente, eu mandava mensagem pra Tamires assim, amiga, reza pra mim, cara. Lembra? Gente, era exatamente assim. Ela falava, reza por mim que eu não tô bem. Gente, eu só falava isso, amiga. Na cama para sempre. Eu não conseguia levantar. Eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu fiquei deitada para sempre. O que que aconteceu? Com a leitura biológica, a gente viu o quê? Que eu não paro, que eu faço tudo, uma coisa atrás da outra, que o marido nunca precisou fazer nada, vamos dizer assim. Vou usar a frase que ele falou para mim: eu nunca precisei cuidar de você. Graças a Deus que eu tô bem e você não tá. Não, graças a Deus que eu tô bem e que que tem alguém que tá bem. Tipo assim, ele quis dizer. E eu conversando com ele, né, no processo, ele falou: amor, mas pensa, nunca aconteceu de eu ter que cuidar de você desse jeito, porque os meus pais foram embora pra Chapada com os meus filhos e eu fiquei em casa com o meu marido. Aí ele pegou Covid também, mas o dele foi muito leve. Muito leve. E gente, foram 14 dias, 7 dias eu acamada praticamente, e os outros 7 dias melhorando. E ele fez almoço, ele fez janta, ele fazia lanche, ele fazia tudo. Ele limpava as coisas. Então, assim, ele nunca precisou fazer isso exclusivamente. Porque era nós dois, aí tinha a mãe, tinha pessoa que vinha aqui em casa para limpar a casa. Só que como você tá com Covid, não pode. Então, ficou nós dois. Aí ele falava muito isso. Ele falou, mas olha, você tá vendo? Nunca precisei cuidar. Então, assim, fica de boa aí, tá tudo bem. Gente, ele aprendeu a fazer as coisas que nunca precisou fazer. Não precisava, porque sempre tinha alguém para fazer.
E para fazer tudo. Gente, para fazer tudo. Eu só tomava banho sozinha. Mas o resto, Aff, Maria, misericórdia. E aí eu ligava para Tamires, eu falava com a minha mãe, eu falava, gente, reza para mim, porque eu não sei o que tá acontecendo. E era só eu e ele aqui. E o que que isso traz para mim, né? Com a leitura biológica, o que que ficou muito, 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 muito claro? Que cada um tem o seu papel, sim. Eu preciso dele, ele precisa de mim e tá tudo bem. Eu não preciso saber fazer tudo, eu não preciso ficar dando conta de tudo o tempo todo. Então, assim, se eu não. E, gente, foi muito, muito rápido tudo isso. Foi tudo muito em 2 meses, assim, né, amiga? Foi muito rápido. Foi. Eu fiz a leitura, o Joca foi melhorando, meu joelho estourou de uma vez. Eu falei, meu Deus do céu, preciso dar aula, preciso dar aula. E aí eu logo peguei Covid depois, fiquei deitada para sempre e a cabeça fervendo. E eu assistia filmes espirituais, que era a coisa mais louca. E eu fiquei mais doida. Eu só ligava, só mandava mensagem para a Tamires e falava, amiga, pelo amor de Deus, não, a gente tem que conversar mais. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Não é só Covid, cara. Ai, gente, que doido. Ó, agora, pensa nesse processo que a Thaisa passou, de o marido dela nunca ter precisado cuidar dela, e aonde que nasce o cerne desse negócio, né? Porque, eu dou conta de fazer tudo? Dou. A Thaisa só conseguiu passar por esse processo de doença desta forma, do Covid, que a colocou na situação que ia trazer a solução para ela, porque se ela tivesse ficado meio ruim, ela não ia ter entendido tanta coisa. Sim, com Ela toda precisava ficar ruim. certeza. Mas o universo só colocou dessa forma para ela porque ela já estava aberta. Ela foi, fez a avaliação, ela quis mudar dentro dela algumas coisas e ela teve durante a avaliação essa sensação. Faz sentido, virou a chavinha e o corpo começou a programar as resoluções de conflito. Thaisa, você não precisa mais desse jeito. Thaisa, isso daqui pode ser mais leve. Thaisa, tá. Porque muitas das vezes que a gente faz muita coisa, um dos detalhes é: mas ele não faz do jeito que eu quero. Aí é outra coisa que vai ter que trabalhar. Mas não faz na hora que tem que fazer. Quem falou a hora que tem que fazer? Provavelmente você. Você sabe qual que é a hora que ele acha que tem que fazer? Já houve um querer olhar para a opinião do outro, para ver o que ele também pensa sobre a situação? Ele não teve que falar isso para ela, olha, fica aí, tá tudo bem, eu tô fazendo, mas é do meu jeito. E, gente, não vai ser do seu jeito, tá, linda? Não vai ser. E daí é isso. E ele tá fazendo, tipo, com a maior boa vontade e achando que tá o mais certo de tudo, que é o jeito dele. Só que a gente nunca nem deixou que fizesse, pelo amor de Deus, não, nem sabia que sabia fazer. Menino, o Google é incrível. Ele falou que nunca precisa. Gente, olha, falar pra vocês. A gente não faz coisa porque não procura. E às vezes não precisa, e tá tudo bem, não precisa. Não precisa. Não precisa. Por isso, quando a gente fala assim, você ainda não mudou certas coisas na sua vida, você ainda tá com dor, porque tem alguma utilidade ali a dor. Ou você não precisou mudar. Tá confortável. Thaisa já vinha com alguns desconfortos ali, mas estava confortável. Até que chegou uma hora que aquele desconforto estava muito incomodando ela. Não, agora é a hora que a gente fala assim, chega, né? E o que eu tenho tentado levar para as pessoas? A gente ter esse conhecimento para a gente diminuir esse tempo de conflito, que a gente resiste muito tempo, por desconhecimento. Buda fala que não é a mudança que causa dor, mas a resistência a ela.
Então, eu já tinha uma oportunidade de mudar lá atrás, mas eu tinha vários preconceitos que a sociedade coloca, porque a mulher tem que ser assim, porque o casamento tem que ser assim, porque você tem que ganhar tanto, porque você tem que morar no lugar tal, porque você tem que ter tais móveis, e você entra nesse fluxo. É inconsciente, você vai no fluxo, vai no fluxo. A hora que você para pensar, é a hora que a leitura biológica faz sentido. Ah, não precisa, né? Isso aqui não precisa. Ah, aquilo outro também não tem tanta necessidade. Mas ainda, infelizmente, a gente precisa chegar num nível de necessidade que ou tem que estar doendo muito, ou tem que estar num processo muito sério ali de relacionamento, de separação, de problemas, para a gente resolver agir, para a gente tomar uma decisão. Mas agora vocês que estão assistindo aqui, gente, vocês que estão aqui acompanhando direitinho, não é um seguidor que só faz perguntinha, que está afim de fórmulas mágicas. Vocês realmente estão afim de resolver a saúde de vocês. Então, vocês que estão sabendo dessas informações, aproveite o tempo agora. Tá com dor? Resolva agora. Se interessou pela leitura biológica, vá fazer agora. Exercício físico é hoje, não é amanhã. Comportamento ativo é hoje, não é amanhã. Para a gente diminuir o tempo de conflito que a gente fica, porque senão os problemas vão ser muito maiores depois. E aí eu queria que você comentasse, Thay, o que isso mudou na sua visão com relação à educação física, a exercício físico, a dor, se você já fala isso para os seus alunos de alguma forma. Não, sim, eu sempre falo, principalmente para as meninas do programa agora, qualquer coisa que elas vêm falar para mim, eu já falo de você, né? E até porque a Tamires também tem uma aula no meu programa, né? Que é o Despertar do Corpo. E aconteceu um caso de uma aluna tá sentindo muitas dores, ela não tinha visto a sua aula ainda no programa. Aí eu falei pra ela, falei, vai assistir a aula da Tamires e segue ela lá no Instagram também. Tipo, ela falou que, miga, aí depois ela mandou o depoimento dela no grupo. Falando, gente, todo mundo tem que ler, tem que assistir essa aula, que tá me ajudando muito aqui. Que legal. Live, deixa eu montar aqui. Eu mandei lá no grupo para as meninas assistirem. Enfim. Não, mas eu falo isso. E é aquilo que eu falei para você, dessa aluna que veio falar da canelinha para mim. E eu já fico especulando a pessoa. Mas eu não sou a pessoa certa. Eu não sou a pessoa certa, entendeu? Para falar. E outra, tem gente que também não está preparado para escutar. Tem gente que não está preparado. Então, assim, eu até dou uma introduçãozinha, começo, mas se eu sinto abertura, eu mando ver. Mas se não, não. Porque é isso. Não é uma coisa simples. E todos nós podemos ajudar, sabe de que forma, gente? Entendendo as leis da natureza. Ai, Carol tinha colocado a mensagem mais cedo, não falei. Carol colocou aqui mais cedo. Parece que vocês estão contando a minha história. Parece que está falando para mim. Olha que legal. Aí, Carol ainda é cheia de dúvidas. Pois é, Carol. Você assistiu a live de ontem, Carol? A live de ontem foi muito explicativa. Thaís, eu não sei se estava desde o início. Muito explicativa, maravilhosa. Maravilhosa. Assiste a de ontem, você vai entender bem mais. Mas, gente, sabe que forma você pode se ajudar e ajudar as outras pessoas? Se aproximando da natureza. A gente se distanciou das leis naturais. Então, é entender as estações do ano, o que as estações do ano têm a ver com a sua saúde, entender que as fases da lua vai mudar o seu humor, vai mudar a sua produtividade, entender que as dores, desde a época das cavernas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Uma criança, quando começa na escola, eu dei esse exemplo ontem, é porque ela está gripada, que você vai tirar ela da escola, que você vai fazer com que ela não estude para o resto da vida, porque ela ficou doente. Aí, quando eu fico doente, eu paro, eu acho que estou errado, que estou com algum problema. Faz parte, mas eu preciso entender isso para eu agir a favor da doença e da dor, e não contra. Quando a gente só toma remédio, eu ajo contra, porque o remédio, ele tira o sintoma. Ah, Thaisa estava com Covid-19. Covid, ele causa uma inflamação muito grande no corpo. Ó, inflamação, regeneração,
Thaisa estava passando por uma fase de reconstrução. A inflamação veio nela assim, ó, maravilhosamente bem. Mas se o corpo não tiver condições de lidar com isso sozinho, pode entrar numa inflamação que te leve à morte. Os remédios servem para isso, para ajudar a controlar o que você não dá conta de controlar. Mas eles não resolvem a causa do problema. Se Thaisa não tivesse feito a avaliação da leitura biológica antes do Covid, ela ia passar por esse Covid assim. Como uma gripe, um vírus que todo mundo passa, que a maioria das pessoas está passando, e nem tinha para a relação com o marido, com o papel, com Não. nada. Não, eu nem ia pensar nisso, com certeza. Ixi, com certeza que não. Com certeza que não. Então, Ia mais uma, eu ia ficar doente, mal, e é isso aí. Pronto. e aí, quando a gente sabe dessas funções, eu começo a valorizar cada dor e doença que acontece e a questionar. O que eu estou precisando mudar? Ou com relação a músculo e osso, o que eu já comecei a mudar? E agora é só dar continuidade. Porque às vezes quando a dor aparece a gente fica com medo, a gente quer parar, né? O que eu estou fazendo de errado? Não, só dar continuidade. E escrever, porque aí você vai se norteando com as coisas que vão acontecendo na sua vida, para que caminho você vai seguir e tudo mais. Thay, e para o seu lado profissional? O que teve de ganho? Ai, amiga, por que você é assim, cara? Então, na verdade, foi isso, né? A dor no joelho foi uma mudança de direção bem maravilhosa, que eu já estava procrastinando, tipo, há muito tempo, por medo, por sei lá, e aí a leitura biológica deu clareza, né? Deu clareza nas decisões, deu clareza em quem eu sou, deu clareza como você sabe qual é o seu papel. Quando você entende qual é o seu papel, as coisas ficam muito mais fáceis. E, nossa, gente, eu posso dizer que foi sim a leitura biológica que fez o gatilho para eu mudar completamente. Porque, e olha, pensando bem aqui agora, o ano passado. Olha a sensação dela, gente. Vocês prestaram atenção nisso? Se precisar, assim que a live ficar gravada, você volta nesse trechinho. É esse trechinho que você tem que buscar em você. E olha, pensando bem, isso é um sinal de resolução de conflitos. Já virou outra chavinha dentro de Thaisa. O ano passado eu já queria ter. Lembra? Nossa, gente, vocês estão aqui vivendo um momento comigo. Vocês lembram? O ano passado, a gente tem um ano isso, meu Deus, o ano passado, na mesma data, eu já queria ter migrado totalmente para o digital. E aí, tanto é que eu fiz, olha, gente, que louco! Eu fiz o encontro com as amigas e a gente conversou muito sobre o que a gente ia fazer, né, para o digital, e, gente, eu procrastinei inteiro. E foi no mês que eu fiz a leitura biológica que eu realmente parti pra cima. Que eu quis mudar mesmo. Eu falei, não, bora. E eu espero que esse exemplo aqui sirva para vocês. Eu vou falar do meu caso, e se Thaisa quiser falar do dela também, que ela está falando dessa mudança de chave profissional. Vocês estão vendo a gente aqui fazendo live, vocês acham assim, não tem vergonha nenhuma para falar, não tem medo do que as pessoas vão achar, tá tudo super bem, sabe? Independente do que aconteça. Gente, não é assim. Não é assim. O que a gente aprendeu? A superar esse sentimento que fica dentro da gente, mas será? Mas e se não der certo? Mas e se acontecer aquilo? Aquilo outro. Da mesma forma que a Thaisa fez a avaliação da leitura biológica comigo, eu fiz pra mim. Para que Thaisa sabe como que eu era antes, e a gente já falou isso em outra live. Eu fiz para mim e tive que passar um processo bem grande de transformação em mim mesma, para não deixar com que esses medos nos barrem. Mas não quer dizer que não tenha medo. Não quer dizer que não tenha insegurança. Mas a gente vai aprendendo a dosar para, não, eu vou atrás do meu sonho. Não, eu vou assumir o meu papel de mãe e de mulher dentro de casa da forma que eu acredito. Não é da forma que a sociedade está falando que é para eu fazer.
da forma que é importante para mim e que funciona para mim. E que, ó, dane-se o que os outros vão achar. Se eu tô assim, se eu tô ganhando menos, se eu mudei de trabalho, se eu fico muito tempo com os meus filhos. A mulher do século XXI só cuida de filho? Como assim? É isso mesmo. E outra coisa, uma coisa que vai te ajudar muito, se você é casada, conversa, não guarda pra você. Conversa e conversa com as pessoas que te rodeiam, que envolve, que tem a ver com a sua família. Por exemplo, eu tô morando na casa dos meus pais, meu apartamento tá construindo, eu tô morando na casa dos meus pais. Eu não poderia fazer isso, fazer a leitura biológica e vir para minha casa e é isso aí, tá tudo bem. Não dá, gente. Primeiro que a sua cabeça ferve e você precisa colocar para fora. Minha mãe ficou aqui logo depois doida, porque eu perguntava tudo o tempo inteiro, lembra? Minha mãe tá aqui escutando. Gente, eu perguntava tudo o tempo inteiro. Tinha dia que ela falava, filha, Thaisa, pra que você quer saber isso? Eu falei, não, eu quero saber da data. Eu quero saber da data. Ela, meu Deus do céu, não lembra. Eu falei, não tem problema, você precisa lembrar. Eu espero. Você pode lembrar depois. Mas pensa aí comigo. E aí eu falei com meu pai, falei com meu marido, tipo, e é isso, você precisa falar esse medo da gente. Eu, pelo menos, era essa pessoa que não falava, eu guardava tudo. A Tamiris até acha bem louca que eu sou de falar tudo. Que eu sou de falar tudo, amiga. Mas quando é em relação a mim, eu não falava. Mas em relação às pessoas, eu ajudar as pessoas, sabe aquela do conselho? Da pessoa. Eu sempre falei muito, e a Tamiris até fala isso. Não, eu quero ser igual a Thaisa. Fala mesmo. Eu falo, tá bom. Fala mesmo. E quando você começa a conversar com as pessoas, gente, você vai desatando nós que ficaram ali por conta de coisas assim que você achava que era assim. O sentimento da pessoa às vezes é completamente diferente. E aí você ficava apontando o dedo para a pessoa porque tal coisa acontece assim, porque fulana fez não sei o quê. Tal coisa acontece assim, porque a minha infância foi não sei o quê. Não, a gente vai ressignificando a visão que a gente tem das situações e trazendo para a gente a responsabilidade. Para você que está aí assistindo, se está aqui até agora, você quer trazer para você a responsabilidade. E saiba que você pode contar com as pessoas. Thaisa voltou para casa dos pais para conseguir alcançar algo que é importante para ela. Tá tudo bem. Eu tive que passar por essa fase quando eu voltei para casa dos meus pais. Foi super difícil, mas está tudo bem. A gente pode contar com as pessoas. A gente não precisa ser individualista, de ter que fazer tudo sozinho, de ter que dar conta de tudo sozinho. E a gente vai conversando com os nossos pais e a gente vai vendo que está tudo bem, a gente contar com eles. Vai conversando com o marido, tá tudo bem. Só que eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que já falou para mim do relacionamento, mas nunca tinha feito a leitura biológica. E ela contando que estava numa fase difícil com o marido, e aí teve um dia que eles saíram para comprar almoço e falaram assim: vamos aproveitar e conversar. E aí o marido começou a falar das dificuldades dele, assim, que ele estava com a mesma cabeça, não tinha pensado diferente sobre as coisas, ela estava pensando um pouquinho diferente. Mas quando ele começou a falar as mesmas coisas, sabe o que ela falou? Ela falou assim: não, para, não quero nem saber. Se for para vir com essa história, eu não quero nem saber. Teve conversa? Vai resolver algum problema? Você ainda está querendo que o outro seja do jeito que você acha que tem que ser. Aí não vai resolver nada. E, gente, nós estamos aqui conversando, eu estou aqui pensando, né? Vocês têm noção do quanto isso é importante, ao mesmo tempo é surreal, que as pessoas nem imaginam. Ó, tem 10 pessoas na live. Ou essas pessoas, elas nem imaginam que isso é assim. Vocês têm noção que as pessoas são nunca vou esquecer de uma coisa que você falou
esses dias, eu acho que foi em live até, que você falou bem assim, que antigamente, por que que tá assim hoje, né? Como que a gente chegou nesse nível de autoconhecimento, né? Porque antes, os nossos pais, por exemplo, eu até falei para minha mãe esses dias sobre isso. Os nossos avós não tinham tempo, principalmente mulher, né? Homem também. Não tinha tempo de autoconhecimento. Que autoconhecimento, gente? Na onde que tinha autoconhecimento? Tinha trocentos filhos, o marido que trabalhava e trazia dinheiro para casa e era aquela bênção, e as mulheres cuidavam das crianças. A minha mãe já passou por um processo completamente diferente, mas muito difícil com os meus avós. E aí, depois de um tempo, a mamãe começou a trabalhar, precisou parar de trabalhar, tentou. E aí, autoconhecimento também quase nenhum. Quem tá assim hoje somos nós, mas porque o trabalho do está colhendo os frutos. Isso é muito louco, gente. Não tem que reclamar nada, não. A gente só tá assim do jeito que a gente tá hoje, conseguindo se autoconhecer, buscando esse processo todo aí intelectual por causa deles. É uma frase de alguém que eu não tô lembrando agora, mas se vocês colocarem no Google, vocês vão achar. Se eu vim até aqui, foi porque eu estava sobre ombros de gigantes. E isso linka com a fala da Carol, que a gente já vai caminhando para o final, que colocou assim: a sociedade acaba sendo muito má com as pessoas. Essa é uma fala de que a gente pode dar uma ressignificada nela, porque a sociedade somos nós. E a questão da maldade, na maioria das vezes, ela é apenas um desconhecimento, um mal entendido sobre como as coisas devem ser. Porque enquanto eu fico olhando para os meus pais, para a sociedade, para os políticos, a sociedade é muito má, eu tô assim, ó. Porque eu tenho os meus problemas porque a sociedade é muito má. Mas você é a sociedade. Então vamos inverter um pouquinho a visão perante a sociedade? Poxa, a sociedade é assim porque ela ainda não sabe da beleza que pode ser. Vamos levar informação para a sociedade? Vamos educar as pessoas para verem essa beleza, entenderem esses papéis? Os nossos pais, a sociedade que estava antes da gente, fez isso. Eu só vim até aqui porque eu estava sob ombros de gigantes. Vamos deixar algo melhor para a sociedade também, porque eles só desconhecem. A maioria das pessoas não são más, são pouquíssimas que são más. A maioria está apenas desligada do que é realmente importante. Vamos informar, vamos levar para elas. Tá, e você quer colocar mais alguma coisa sobre todo esse processo que você passou? Deixar algum recado para as pessoas que ainda não conhecem a leitura biológica, que tem medo, medo de se expor, medo de falar das coisas que acontecem na sua vida? O que você diria? De corpo aberto, vai, só vai. E no dia que vocês forem fazer, estejam focados no que vocês querem fazer. Escutem, realmente. E assim, sem preconceito, sabe? Sem preconceito. Porque, na verdade, eu fui meio com preconceito, né? Lembra que eu falei? Isso porque ela já me conhecia. Imagina vocês que não me conhecem, né? Porque ela já me conhecia. E ela vem de uma religião espiritualista. Mas esse preconceito, antes da Thay terminar, ele tem relação, gente, com o nosso histórico problemático com a religião. A gente tem muitos problemas com a religião, porque a religião já foi utilizada de formas muito difíceis. Então, tudo que vai para o lado mais espiritual é lidado como assim, é bruxaria, é místico, não é verdadeiro. Só o que é da ciência é verdadeiro. Mas a ciência ainda não consegue comprovar muita coisa. Mas a leitura biológica se baseia em leis biológicas. É intestino, é estômago, é menstruação. São leis biológicas. Nem falamos sobre isso, né, linda? Nem falamos sobre isso. Enfim.
Mas eu aconselho, gente, vocês a fazerem, porque é realmente esclarecedor. Ah, é muito esclarecedor, é muito maravilhoso. E vão fazer, porque qualquer coisa que acontece, você. Nossa, que nem aconteceu comigo agora. Olha, presta atenção. Ixi, eu e marido já buscamos um monte de coisa. A gente já descobriu várias coisas muito, muito, muito legal. E foi quando eu tava com Covid, por sinal. A gente ficou muito tempo junto e o tempo inteiro para sempre, né? Então, muitas coisas aconteceram, foi bem bom. Mas E isso é comportamento ativo, gente. Não é só exercício físico que é comportamento ativo. Comportamento ativo é isso, encontrar juntos as soluções, o que está causando. é muito bom. Enfim, eu amei, super recomendo e falo para todo mundo, né? Falo para todo mundo sobre. E gente, quem chegou aqui até agora, marca, cara, vocês vão amar, porque é realmente muito bom. E te ajuda. O lance é ajudar, não é? E vai te ajudar. Você não vai estar lá fazendo uma coisa pro nada. Vai realmente ajudar você no seu processo de evolução, de felicidade, de tratamento para dor. E porque daí não é só dor, entendeu? É coração, é vida, é compartilhar, enfim. Eu amo coisas que passam do exercício, que passam de uma coisa específica, sabe? Fala muito mais sobre o contexto geral da sua vida do que uma coisa específica só. Por isso que a gente dá certo, amiga. Exatamente. Perguntaram aí se a leitura biológica pode ser feita online. Sim, quase todas eu estou fazendo online, a não ser que a pessoa esteja na mesma cidade que eu e não seja de risco para poder fazer no presencial. Mas o restante eu estou fazendo tudo online mesmo. E eu já tirei os comentários que é para a gente tirar um print. Vai lá, vocês que estão assistindo, tiram um print para eu e a Thaís não ficar com mãozão assim. Printa você. Manda para mim. Verdade, vai. Peraí. Tira um print, manda pra mim. Se eu não receber nenhum print, eu vou ficar brava com vocês, hein? É Tira um verdade. print, manda pra mim. Aqui, no mínimo, E tem. marca no Instagram. Marca a Thaisa, marca o meu Instagram também, porque é aquilo que eu falei. A sociedade só desconhece. E quando alguém critica, hoje em dia eu fico pensando assim, poxa, ele não sabe ainda dos detalhes. Porque a hora que descobre, não teve ninguém ainda que não teve essa reação da Thaisa. Cara, mas tá tudo conectado, faz sentido. Nossa, como que as coisas são? Assim, quando você tá com dor e tá doente, você fica falando o que ela falou aí. Eu acho que eu não queria saber isso, não. Mas depois passa. Depois passa. Depois passa. Depois a gente manda mensagem falando bem assim, amiga, o que eu mandei do Joaquim? Eu não sei o que tá acontecendo. Quase zero. É assim, ó. As coisas vão acontecendo e você meio que não acredita. Você entendeu? Aí eu demorei pra falar pra Tamires. Não foi logo que começou a parar. Eu falei, não, vou esperar. Porque Que eu vai, não tava acreditando muito, né? Vai que é. vou falar, não fala nada, vou esperar. Menino, sucesso demais. Gente, para você que está aqui e ainda não se inscreveu na Jornada da Liberação Consciente da Dor, a leitura biológica vai aparecer de novo na jornada na semana que vem. Então fiquem atentos que vai ter coisas bem legais com relação à leitura biológica. Estamos só aquecendo. Amanhã tem live de liberação miofascial, live da dor boa, parte prática. E amanhã eu quero saber o que vocês aprenderam até hoje, para todo mundo que está acompanhando, para a gente fazer uma live mais interativa enquanto a gente faz a prática da liberação miofascial. Então eu aguardo vocês amanhã. Se você não se inscreveu, se inscreve no link do perfil. E Thaisa, mais uma vez, né? Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Amo estar aqui com você contando toda a minha experiência, porque é real. Ai, que bom. E resolvendo conflitos durante a live. Tô vendo aqui durante.
Durante a live. Gente, uma excelente noite para vocês. Aguardo vocês amanhã. Beijo, Thay. Tchau, tchau. Tchau.